Obrigado. Em julho de 2020, os feeds de notícias estão repletos de artigos sobre as naves espaciais lançadas neste verão rumo a Marte, durante a janela de transferência de órbita de 2020. O rover Perseverance está sendo lançado pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço Taiwan-1 da China vai ser completo com orbitador, pousador e rover, e a missão Marte dos Emirados lançou com sucesso seu primeiro orbitador ontem. 4 missões estavam previstas para este ano, mas a missão da Agência Espacial Europeia foi adiada para 2022. Embora a SpaceX não esteja na programação de lançamentos de 2020, isso não os impediu de dominar as manchetes com suas animações promocionais sofisticadas, enchendo as notícias com promessas grandiosas de cargueiros estelares em Marte até 2020 e 2 missões tripuladas até 2024 e uma cidade de 1 milhão de pessoas até 2050. As 3 missões que partem da Terra neste verão para chegar a Marte na próxima primavera estão há anos se preparando para entregar suas cargas úteis de equipamentos. As avaliações dos instrumentos do Perseverance datam de pelo menos 2014. Enquanto isso, Musk e SpaceX nem sequer têm um veículo de demonstração montado e equipado, mas, sabe, detalhes. Ainda assim, os fãs da SpaceX e do Musk acreditam em cada palavra que ele diz, de que haverá não só uma cidade de 1 milhão de pessoas em Marte até 2050, como também será autossuficiente. Temos sérias dúvidas sobre as afirmações de Musk a esse respeito. Para comprovar nosso ponto de vista, usaremos um dos alimentos mais antigos e genéricos da Terra, o pão. O pão remonta pelo menos a 14.500 anos. A evidência mais antiga de uma padaria de pão está localizada em uma escavação natufiana na Jordânia. A lista curta de ingredientes facilita o preparo do pão, e o sabor e aroma do pão fresco sempre trazem um ânimo emocional. Impulso, então faz sentido que os colonizadores em Marte queiram preparar algum tipo de pão, e para assar pão básico, eles precisarão de farinha de trigo. Para este exercício, vamos ignorar os outros ingredientes, como leite, açúcar, ovos, fermento, óleo vegetal e sal, já que diferentes receitas usam diferentes proporções. Vamos ignorar a energia e o equipamento necessários para colher e processar o trigo em farinha, e também a energia e o processo de fabricação para assar o pão. Vamos analisar o que seria necessário para cultivar trigo suficiente para fornecer pão a cada um dos milhões de marcianos de Musk. O trigo é colhido em unidades de 90 libras, chamadas bushels. Cada bushel de trigo rende farinha para fazer 60 pães integrais ou 40 pães brancos. Vamos nos limitar aos 60 pães integrais e render a farinha ao máximo. Nos Estados Unidos da América, o estado do Kansas é o maior produtor de trigo, daí o apelido, representando 1/5 da produção anual nacional de trigo. De acordo com o site do Festival Nacional do Pão, a previsão de rendimento para o trigo para 2020 é de 28 alqueires por acre, o que é um pouco menor do que no ano passado, mas é a informação mais atual disponível. Com esses números, podemos calcular quantos acres de trigo precisam ser plantados, cultivados, colhidos e processados para produzir 1 milhão de pães. 1 milhão de pães a 60 pães por alqueire requerem 16.667 alqueires, e a 28 alqueires por acre, isso requer 595 acres de solo cultivado, irrigado e fertilizado. Em comparação com as terras dos agricultores das pradarias norte-americanas, isso equivale a uma seção de terra que mede 1 milha quadrada, totalizando 640 acres. Esse diagrama não mostra a imensidão até aplicá-lo no Google Earth, onde as pradarias são divididas dessa forma. 1 milha de largura e 1 de profundidade. É uma enorme extensão de terra. Uma cúpula de 595 acres para tal recinto teria um diâmetro de 1,6 km, estendendo-se além dos limites de uma parcela de seção. Para entender a dimensão, note os edifícios da fazenda no canto inferior esquerdo em 21 acres e a cidade ao sudoeste. É uma vasta extensão de terra de 26 milhões de pés quadrados ao nível do solo, diferente da maioria dos desenhos conceituais de artistas sobre cúpulas agrícolas em Marte.
Apesar dessas representações de cúpulas marcianas parecerem impressionantes, seu tamanho é pequeno comparado à estrutura necessária. A cúpula de vidro ou estrutura habitacional precisaria manter uma atmosfera pressurizada sem falhas, com temperatura interna entre 21 e 24 graus Celsius. Além disso, não poderia ser feito de plástico ou vidro, pois ambos geralmente requerem combustíveis fósseis para sua produção, recursos indisponíveis em Marte. Os 595 acres precisam de irrigação. O trigo na Terra requer um mínimo de 12 polegadas de água para crescer adequadamente ao longo de seu ciclo de crescimento de 8 meses. Um acre-pé é uma unidade de medida de volume de água, e com 12 polegadas é bastante fácil determinar que este lote exigiria um mínimo de 595 pés de água por acre. Com 1.211 toneladas por pé de acre, isso significa que a safra exigiria um mínimo de 721.000 toneladas de água, não galões, toneladas. Embora uma parte da água possa ser recuperada como condensação em um sistema fechado para reutilização, a maior parte da massa permaneceria nas plantas durante seu crescimento. Além disso, o solo retém uma quantidade incrível de água, e para cada 1% de material orgânico adicionado ao solo, cada acre é capaz de reter mais 20.000 galões de água por acre. Isso significa que uma instalação de 600 acres teria um mínimo absoluto de 24 milhões de galões de água apenas no conteúdo de umidade do solo, se tivesse 1% de matéria orgânica. Esse é um número extremamente baixo, já que a umidade no solo deve estar na faixa de pelo menos 30%. Lembre-se, isso ocorre em condições ideais em campos fertilizados na terra, onde há solo com nutrientes e microbioma bacteriano beneficiando as plantas. Mas é isso que espera os agricultores em Marte, pó de rocha pulverizado, esterilizado, irradiado, contaminado com sais de perclorato. Qualquer tentativa de agricultura exigirá a reversão da toxicidade do regolito e a adição dos nutrientes necessários para as plantas. Como todas as plantas, o trigo precisa de um solo com bioma vivo para a rizodeposição e diversos nutrientes químicos para prosperar. Imagine que os agricultores marcianos encontrem uma forma de criar o microbioma no solo. Vamos conceder isso a eles, porém não conseguirão produzir elementos do nada, especialmente no ar extremamente fino em Marte. Como a maioria das plantas, o trigo requer nitrogênio, nutriente escasso na atmosfera marciana comparada à da Terra. Na Terra, o ar contém 78% de nitrogênio. Em Marte, o ar possui apenas 2% de nitrogênio e é 160 vezes menos denso que na Terra, tornando a quantidade de nitrogênio na atmosfera marciana insignificante em comparação. Para aumentar os níveis de nitrogênio no solo, os agricultores de trigo no Kansas adicionam 113 kg e 3 gramas de fertilizante nitrogenado por acre ao solo superficial anualmente, além de qualquer nutriente residual presente. Assim, os 595 acres com cúpula necessitariam de 67,54 kg de fertilizante nitrogenado por temporada. Também exigiria toneladas adicionais de potássio, cálcio, boro, cobre, enxofre, zinco, fósforo, magnésio, manganês e molibdênio. É improvável encontrar todos esses elementos em abundância na superfície de Marte. Felizmente, o trigo não necessita de insetos polinizadores. O trigo é uma cultura autopolinizadora, não dependendo de polinizadores como abelhas para criar sementes férteis. Então isso é um bônus. No total, os colonistas precisarão de 595 acres de terra, cerca de 37 milhões, 721 mil toneladas de sementes, 721 mil toneladas de água, centenas de toneladas de fertilizante e um campo com cúpula de vidro de 26 milhões de pés quadrados para fornecer pão a cada colonista. Se quiserem repetir, terão que refazer tudo. Assumindo um sanduíche por dia, esse pão pode durar uma semana. O assentamento precisará de pelo menos 52 desses sistemas funcionando, escalonados na temporada de crescimento, apenas para fornecer um simples sanduíche de pão por dia a cada um deles. Isso considerando que há luz solar o bastante em Marte para as plantas crescerem. A luz solar em Marte difere de um dia ensolarado na Terra. A radiação solar máxima é a medida de quanto energia solar chega à superfície do planeta. Na Terra, essa medida é de cerca de 1000 watts por metro quadrado. Em Marte é pouco mais da metade, com 590 watts por metro quadrado.
As plantas precisarão de energia, e para compensar a faltante, será usada uma fazenda solar com eficiência de 100%, alimentando sistemas de iluminação ultravioleta. A 595 acres necessitaria de 400 acres, como fonte de energia adicional, além de todas as baterias necessárias para armazenamento durante um inverno marciano. Se planejam usar painéis solares da Tesla, como a unidade Santa Catarina 330, medindo aproximadamente 1,5 m por 1,5 m, eles precisarão de cerca de 1 milhão de painéis por cúpula para compensar a diferença de energia. Isso paga o café da manhã deles por uma semana. Alguém está com fome para o almoço? Se você acha que o trigo autopolinizante pode ser muito trabalhoso para plantar, lembre-se de que ele também é usado para fazer macarrão, muffins, pizzas, biscoitos, cookies, bolos, tortas, pastéis e cereais. E o grão de trigo também é usado para fazer vodka, gin, bourbon, uísque e, claro, cerveja. O que vale o mundo sem uma pizza quente e uma cerveja gelada? O desejo de ter uma cidade em Marte é antigo. Como muitas ideias de Musk, é apenas uma fantasia de ficção científica reciclada, não mais fácil de realizar hoje do que quando surgiu na mente dos romancistas. Talvez seja possível levar humanos fisicamente a Marte. Talvez consigamos pousá-los em segurança na superfície. Entretanto, se os colonos forem incapazes de se manter após a chegada, é quase certo que morrerão de inanição. Em um ambiente sem ar, sem comida e sem água líquida, essa quase certamente será uma das 3 causas mais frequentes de morte. Observação: ignoramos o processo de fabricação necessário para produzir esse volume de pão. Os marcianos precisariam de uma padaria 24 horas por dia, fazendo 2 pães por segundo. Mas apenas baseando nossa opinião sobre a colonização nas exigências da produção de trigo, acho que todos podemos concordar que esse conceito está torrado. Agradecemos por acompanhar este episódio do Cético do Senso Comum. Valorizamos seus comentários e sugestões para próximos episódios. Basta deixá-los abaixo depois de clicar no botão de inscrição para ser notificado quando o Cético do Senso Comum retornar.